Esse é o Saber Direito Responde. Eu sou o Fábio Gentil, professor de Direito Marítimo. Esta semana nós tratamos do direito marítimo e hoje responderemos a questões dos nossos espectadores. Começamos com uma pergunta enviada pela Amanda Gonçalves, de Macaé. A Amanda pergunta o seguinte: Professor Fábio, a avaria grossa é uma avaria grande? Amanda, não necessariamente. A avaria grossa é toda avaria intencional causada para salvaguardar um interesse comum, salvaguardar vidas a bordo da embarcação e salvaguardar os demais bens transportados nesta embarcação. A avaria grossa ela pode ser de pequena monta, ou seja, não é uma avaria grande, mas é uma avaria sempre intencional e uma avaria que tem por objetivo salvaguardar o interesse maior, o interesse das cargas e o interesse das vidas humanas a bordo da embarcação. Bom, nós prosseguimos agora com a pergunta do Pedro Neves, de Belo Horizonte. O Pedro Neves nos pergunta o que é NVOCC. Pedro, a sua pergunta é muito importante. NVOCC é um acronismo utilizado para Non-Vessel Operating Common Carriers. Os NVOCC são os agentes de cargas. NVOCCs são transportadores não operadores das embarcações e são transportadores contratuais. Na década de 50, com o processo de containerização, os importadores e exportadores que transportavam cargas menores ficaram numa situação bastante difícil, porque os armadores começaram a querer transportar as cargas necessariamente em contêineres, cargas containerizadas. E para encher um contêiner inteiro, nem sempre o exportador tinha cargas suficientes. Nesse processo de containerização, surgiu uma oportunidade para aquelas empresas que tinham condições de contratar o transporte daquele contêiner inteiro e agregavam dentro desse contêiner cargas menores. O NVOCC, ele é uma empresa intermediária da operação, ele é contratado pelo importador ou pelo exportador e ele subcontrata o serviço de transporte. Ele é considerado um transportador contratual, emite um conhecimento de embarque, que nós chamamos de house, ou também chamamos de filhote. No Brasil, nós não temos uma legislação específica que trate dos NVOCCs, mas nós temos normas esparsas que tratam de algumas obrigações, responsabilidades, questões aduaneiras relacionadas ao NVOCC. O NVOCC é um player muito importante no comércio exterior brasileiro e também no comércio internacional. O NVOCC ele, atua como um verdadeiro agente comercial para os armadores, à medida em que ele consegue ter uma penetração no mercado muito maior do que o armador por si só, do que o armador sozinho. Nós costumamos dizer que os NVOCCs atuam como verdadeiras agências de turismo, né? Então, os NVOCCs são procurados por importadores e exportadores e oferecem toda uma gama de serviços, entre os quais está o transporte internacional de cargas. No Brasil, nós temos uma figura que é o agente logístico, que oferece um conjunto de produtos mais amplo para os seus clientes. Oferece despacho aduaneiro, oferece transporte rodoviário, transporte aéreo. Então, existe na figura do NVOCC uma característica de multimodalidade. O NVOCC como um prestador de serviço mais completo, que não atua simplesmente no modal aquaviário marítimo, mas também no modal terrestre, rodoviário, também trabalha com ferroviário, transporte aéreo, enfim. O NVOCC, resumindo, é um intermediário das operações de transporte, pode oferecer uma gama de serviços muito maior do que um simples transportador marítimo e é um parceiro de primeira linha dos transportadores marítimos. Bom, nós prosseguimos agora com a pergunta do Roberto Torres, de Natal. Roberto Torres pergunta o seguinte: Professor Fábio, é válida a limitação de responsabilidade no transporte marítimo internacional? Olha, Roberto, quando você pergunta em limitação de responsabilidade, eu acredito que você esteja falando de limitação do valor indenizável. E essa pergunta é extremamente pertinente. Sim, é válida a limitação do valor indenizável no transporte marítimo internacional. A Convenção de Haia, depois o protocolo de Haia-Visby,
depois Hamburgo, enfim, convenções internacionais que tratam do transporte marítimo de cargas, prevêem uma limitação que é chamada de per package limitation, ou seja, uma limitação por pacote de cargas ou por volume de cargas transportadas. Essa limitação tem como base de cálculo uma moeda, uma unidade monetária chamada direito especial de saque. Esse direito especial de saque tem os seus valores publicados pelo FMI. Então verifique no site do FMI qual seria o valor de um direito especial de saque para aquele determinado dia em que seria paga a indenização, e você poderá calcular, inclusive em reais, qual seria o valor indenizável. No Brasil, existe a proibição da cláusula de não indenizar, mas não existe a proibição da limitação do valor indenizável. E isso é extremamente válido e extremamente importante para os transportadores. Veja bem, imagine uma situação em que um transportador é responsável por uma carga que valha 5 milhões de dólares. Mas para aquele transporte, ele vai receber $1.000 de frete. É extremamente injusto, não há um equilíbrio no contrato, é extremamente injusto que ele tenha que pagar uma indenização tão alta e tenha uma contraprestação tão pequena. O raciocínio na formação dos fretes é diferente do raciocínio que se aplica dos cálculos atuariais que são feitos nos contratos de seguros, por exemplo. Num contrato de seguro, é feita uma análise de quantos sinistros ocorrerão ao longo de um determinado ano e quanto isso vai custar, e o prêmio de todos os segurados, dentro desse prêmio, será inserida uma parcela correspondente às indenizações que se espera pagar ao longo do ano. Isso não acontece na formação dos fretes, né? Na verdade, o transportador ele não faz uma análise do que ele possivelmente virá a pagar a título de indenizações para a formação do frete. Até porque o frete se tornaria pouco competitivo, os valores seriam muito altos, e aí as empresas teriam dificuldade de concorrer. Então, o raciocínio é diferente, não existe a formação de um fundo, não existe esse conceito de que todos pagarão pela indenização, porque isso já está incluído no preço. Então é muito importante que haja essa limitação de responsabilidade. Como o Brasil não é signatário dessas convenções que eu mencionei anteriormente, que prevêem a limitação de responsabilidade, é extremamente importante que o transportador preveja isso contratualmente. Havendo previsão contratual, ou seja, havendo um ajuste entre as empresas, é perfeitamente normal que essa condição seja aplicada. Então, dessa forma, espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, mas caso você ainda a dúvida ainda persista, por favor, mande um e-mail para nós novamente através do saberdireito@stf.jus.br. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais perguntas dos nossos espectadores. Olá, esse é o Saber Direito Responde. Sou o Fábio Gentil, professor de Direito Marítimo, e nós estamos de volta agora para responder mais perguntas de espectadores que enviaram as suas dúvidas ao longo da semana para o saberdireitoresponde@stf.jus.br. Continuamos agora com a pergunta do Fábio Miranda, de São Paulo, que pergunta o seguinte: professor Fábio Gentil, o que são Incoterms? Fábio, Incoterms são termos internacionais de comércio. Estes termos internacionais de comércio foram publicados pela Câmara Internacional de Comércio, pela ICC, e hoje nós trabalhamos a última edição que nós temos, é a edição de 2010, que passou a valer em janeiro de 2011. Estes Incoterms, termos internacionais de comércio, são empregados nos contratos internacionais de compra e venda e estabelecem as responsabilidades de comprador e vendedor. Principalmente as responsabilidades relacionadas a valores e com relação à entrega das mercadorias e pagamento de tributos. Eu vou dar alguns exemplos. Se num contrato de compra e venda internacional for estabelecido entre as partes, entre comprador e vendedor, que será eleito o Incoterm ex-works, EXW ou ex-factory, isso significa que o importador deverá ir até a fábrica, ir até o armazém do vendedor e retirar as cargas
e adotar todas as medidas necessárias, todos os procedimentos necessários para levar essa carga até o destino, que é a sua própria fábrica. Ou seja, a responsabilidade do vendedor simplesmente é de disponibilizar as mercadorias para o comprador. A tradição, portanto, ocorrerá no momento em que o importador adotar as medidas necessárias para a retirada das cargas e, enfim, transporte para o país de destino. Da mesma maneira, nós temos outros Incoterms que são muito comuns no comércio internacional, como o Incoterm FOB, F-O-B. FOB significa Free on Board, ou seja, livre a bordo. A responsabilidade do vendedor, ou seja, do exportador, é de entregar as cargas a bordo do navio. Nesse mesmo conceito, nós temos um Incoterm chamado FCA, ou Free Carrier. Este Incoterm FCA prevê que o exportador terá a obrigação de entregar as cargas no local designado pelas partes. Pode ser um terminal, pode ser um armazém, enfim, num local que tenha sido acordado com o comprador das mercadorias. Um outro Incoterm bastante comum é o Incoterm CIF, C-I-F, CIF, que significa Costs, Insurance and Freight. Costs, Insurance and Freight, ou seja, custo, seguro e frete. Isso vale dizer que dentro do preço das mercadorias estão o custo delas em si, o seguro de transporte internacional, o seguro das cargas e o frete marítimo. É muito importante que o importador entenda que num Incoterm como esse, em que o frete é contratado pelo exportador, ele não deve necessariamente, essa é uma questão que causa muitos problemas no dia a dia, ele não deve necessariamente adotar uma postura passiva com relação ao contrato de transporte. Muito pelo contrário. Veja bem, existem algumas responsabilidades que são atribuídas ao importador em decorrência do contrato de transporte, como o pagamento de sobreestadia de container. Então, é fundamental que ele participe desse tipo de negociação, porque, do contrário, ele poderá ser altamente prejudicado. Então, apesar de o valor do preço da mercadoria englobar em si o custo dela, o seguro e o frete, e esse frete ser contratado pelo exportador, apesar disso tudo, é extremamente importante que o importador participe, ao menos, da negociação com relação às despesas, com relação aos procedimentos que serão adotados no Brasil. Os Incoterms não são compulsórios. Isso é muito importante de registrar. Os Incoterms eles são eleitos entre as partes como um meio de facilitação da comunicação e do estabelecimento de responsabilidades. Por outro lado, apesar deles terem essa característica, os importadores e exportadores não podem abrir mão de um contrato de compra e venda adequado. Nós encontramos no dia a dia muitos importadores e exportadores que fazem uso da fatura comercial como se um contrato fosse, e esse é um grande erro. Os Incoterms sozinhos não resolverão os problemas dos importadores e exportadores. Muito bem. Nós continuamos agora com a pergunta da Fernanda Gonçalves, de Santo André. A Fernanda diz o seguinte: olá, professor, quais são as atribuições dos práticos? Muito bem, Fernanda. As atividades dos práticos são regidas pela Norman número 12. Norman é norma da Autoridade Marítima número 12. Quem é a Autoridade Marítima no Brasil? É a DPC, Diretoria de Portos e Costas. Então, a Norman 12 rege as atividades dos práticos, estabelece obrigações, fala o que eles fazem, fala o que é uma estação de praticagem, o que é uma zona de praticagem, o que é uma atalaia. Então, todas as definições relacionadas ao serviço de praticagem. Como o nome mesmo diz, o prático é aquele que detém a prática com relação a uma determinada zona de praticagem. Ou seja, uma divisão geográfica na qual ele detém conhecimento, através da sua experiência, para auxiliar a entrada e saída de embarcações. A atividade do prático é uma atividade essencial, é uma atividade que garante a segurança das embarcações na sua entrada e saída dos portos.
atividade dos práticos. Os práticos são concursados, é um concurso extremamente difícil, é uma atividade extremamente extenuante e são, enfim, os práticos são fundamentais para a entrada e saída de embarcações. Muito bem, prosseguindo, agora a Maria Cristina Flores, de Curitiba, pergunta o seguinte: olá, professor Fábio Gentil, o que é alijamento de cargas? Olha, Maria Cristina, alijamento de cargas é o lançamento dessas cargas ao mar. Quando nós tratamos de avarias grossas, ao longo da semana, eu mencionei o seguinte, que a avaria grossa, ela é intencional, e a avaria grossa, ela precisa ser feita em benefício do todo, em benefício da tripulação, em benefício das vidas que estão a bordo, em benefício das cargas, das demais cargas. Então existem alguns tipos de avarias que são cometidos para alcançar este resultado mais benéfico ou menos ruim. Entre estes está o alijamento de cargas. Veja bem, numa situação de um tempo extremamente desfavorável, de uma tempestade, em que é necessário dar mais estabilidade para o navio, é muito importante baixar o centro gravitacional dessa embarcação, ou seja, deslocar a massa de cima para baixo. E aí, em casos como esses, pode acontecer de ser necessário o alijamento de cargas, ou seja, o lançamento dessas cargas ao mar. Ou existem outros casos em que talvez esteja a bordo algum tipo de mercadoria sobre a qual não se tinha informação, uma mercadoria perigosa, um produto perigoso e que precisa ser lançado fora sob pena de causar algum tipo de acidente, uma explosão, algum dano importante. E aí recorre-se ao alijamento de cargas. Juntamente com o alijamento nós temos outros tipos, né, de avarias grossas, temos a varação, temos a recalada, a ribada forçada, né, sendo que a varação é aquele que em inglês nós chamamos de impeachment, ou seja, é um encalhe intencional. Nós temos a recalada, que é quando o navio parte e aí ele precisa retornar, ainda que sem autorizações ou licenças, ele precisa voltar ao porto. A ribada forçada, que é uma atracação forçada. Então existem vários tipos de situações que representam a avaria grossa. Essa avaria grossa poderá ser declarada em virtude desses eventos que eu mencionei, e entre eles está o alijamento de cargas. Bom, gostaria de lembrar então que nós estamos respondendo agora a perguntas que nos foram enviadas durante a semana para o saberdireitoresponde@stf.jus.br. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais perguntas. Olá, esse é o Saber Direito Responde, eu sou Fábio Gentil, professor de Direito Marítimo, e nós estamos respondendo perguntas que foram enviadas pelos telespectadores para saberdireitoresponde@stf.jus.br. Nós respondemos agora a pergunta da Vitória Simões, do Rio de Janeiro. Professor, como é feito o controle de cargas no Brasil? Vitória, o controle de cargas no Brasil é feito eletronicamente através do Sistema Integrado de Comércio Exterior. A partir de 2007, nós contamos com o módulo Carga do Siscomex, que trouxe uma série de inovações para o controle de cargas no Brasil. Trabalhamos também com o Sistema Mercante, que é o sistema para arrecadação do adicional frete para a renovação da Marinha Mercante. Muito bem, nós prosseguimos com a pergunta da Caroline Silva, de Planaltina, Distrito Federal. Ela pergunta o seguinte: professor, qual o papel desempenhado pelos despachantes aduaneiros no direito marítimo? Bem, Carolina, os despachantes aduaneiros são considerados pelo Decreto 6759 de 2009, que é o Regulamento Aduaneiro, e por outras normas que tratam de questões aduaneiras, ele é considerado como um interveniente das operações de comércio exterior. Os despachantes aduaneiros são os especialistas no registro de declarações de importação, processos de exportação, enfim, questões aduaneiras. Os despachantes aduaneiros, eles são responsáveis pelo registro desses documentos e informações perante a Secretaria da Receita Federal e demais órgãos intervenientes. E o despachante presta um serviço fundamental a importadores e exportadores que precisam de informações sobre a sistemática
do direito marítimo, do direito aduaneiro, naquele âmbito prático, ali na aduana, no dia a dia. São as pessoas que têm a experiência, a vivência e que darão suporte aos seus clientes importadores e exportadores nos processos de importação e exportação. Apenas para que você possa se aprofundar no assunto, eu recomendo que você busque no regulamento aduaneiro a sistemática, você busque mais informações sobre as responsabilidades do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, como interveniente, ele pode estar sujeito a penalidades severas, inclusive a perda da sua habilitação perante a Secretaria da Receita Federal, multas. Então é uma atividade extremamente importante, mas ao mesmo tempo é uma atividade que tem ônus muito pesados no que diz respeito à responsabilidade perante as atividades relacionadas às atividades desempenhadas por ele. Nós respondemos agora a pergunta do Pedro Salles, de Salvador, que pergunta o seguinte: Professor Fábio, gostaria de saber os principais meios de pagamento dos contratos de venda e compra internacional. Muito bem, Pedro. Os principais meios de pagamento nos contratos de venda e compra internacional são os seguintes: o pagamento antecipado, que é mais arriscado para o importador, porque ele antecipa os recursos antes de receber as mercadorias. Nós temos a remessa sem saque, que é mais arriscada para o exportador, porque antes de receber os valores ele está encaminhando as mercadorias. Nós temos também o crédito documentário, que é um pagamento feito mediante entrega de documentos. Então, havendo a entrega dos documentos, ou melhor, havendo o pagamento, os documentos do transporte são entregues, que teoricamente é um meio bastante seguro, mas tem uma ressalva, tem um ponto fraco, que são as cargas abandonadas. Então, caso o importador não vá até a instituição bancária realizar o pagamento para retirar os documentos, ainda assim o exportador tem uma grande dor de cabeça pela frente, porque as cargas estão abandonadas, e ele precisa trazer essas cargas de volta para o porto de origem. E por fim nós temos as cartas de crédito. As cartas de crédito que constituem o meio mais seguro de pagamento internacional. Cartas de crédito que podem ser à vista, podem ser stand-by letters of credit, que são as cartas de crédito stand-by, ou seja, cartas de crédito que são dependentes de condições, sendo que as cartas de crédito elas são regidas internacionalmente pela UPC 600, que é a norma que traz toda a regulamentação sobre o pagamento internacional com cartas de crédito. Adicionalmente às cartas de crédito, o exportador pode contratar o serviço de confirmação da carta de crédito, de maneira a conseguir mais garantia de recebimento dos valores devidos pela compra e venda internacional. Bom, nós temos a pergunta, por fim, agora da Mércia Ferreira, de Brasília, que pergunta o seguinte: a concessão de free time demurrage configura direito adquirido? Olha, Mércia, sim. O free time demurrage ele é uma condição negocial. A partir do momento que um free time é conferido ao importador, esse free time tem que ser respeitado. Nós temos acompanhado alguns casos, e talvez a sua pergunta ela esteja relacionada a isso, alguns casos de cancelamento unilateral de free time. Isso é ilegal. Na verdade, uma vez que o contrato preveja um determinado free time, e aí lembrando que o conhecimento de embarque não é o contrato em si, ele é uma evidência do contrato de transporte, ele instrumentaliza, ele dá corpo ao contrato de transporte. Então, ainda que no conhecimento de embarque não haja um lançamento direto de qual foi o free time acordado entre as partes, existem outros instrumentos que podem comprovar isso, inclusive prova testemunhal. Então, e-mails, outras comunicações que comprovem qual foi o free time acordado entre as partes. Até mesmo faturas enviadas pelo transportador, elas indicando o free time, elas são prova mais do que suficiente de que havia um acordo com relação àquilo. Então, sim, é um direito do importador, deve ser respeitado, então é muito importante que seja corretamente estabelecido para que não haja nenhum tipo de divergência. Muito bem, esse foi o Saber Direito Responde. Nós respondemos a perguntas dos espectadores que enviaram as suas dúvidas para saberdireitoresponde@stf.jus.br. Essa semana nós falamos sobre direito marítimo. Caso você queira rever algumas das aulas, você pode visitar o www.youtube.com/saberdireito aula e também o www
youtube.com/saberdireito responde e o Saber Direito debate. Obrigado pela sua companhia e Direito Marítimo continue embarcando nessa.